Bom, pessoal, vamos continuar com o assunto sobre eletricidade, gente. E nossa aula de hoje é sobre diferença de potencial, ou simplesmente de D, DP. Outro nome que ela pode receber, tensão elétrica ou voltagem, tá, pessoal? Então, quando falar de diferença de potencial, tensão elétrica, tá? Tensão elétrica ou voltagem. Todos estou me referindo à mesma coisa, isso aqui no popular, tá bom, pessoal? Então, professor, o que é DDP? Observa aqui, pessoal. Aqui eu tenho um circuito, tá? Onde eu tenho uma pilha, que é uma bateria, vai ser a nossa fonte de energia. Aqui nós temos um condutor em amarelo, onde vai percorrer os elétrons, né? Isso aqui está gerando a corrente elétrica, que é representado pela letra I. E aqui na frente nós temos a resistência, que é uma lâmpada, tá? E aqui nós temos a pilha. Em uma pilha, pessoal, você pode pegar qualquer pilha bateria, que você vai encontrar esse valor aqui. 1,5 volts, 9 volts, 3 volts, 12 volts, tá? Mas sempre você vai prestar atenção para esse V, volts. Quando eu falo isso aqui, quando eu tenho esse aqui, por exemplo, 3 volts, você vê esse número aleatoriamente, ele é uma DDP, tá, pessoal? É a diferença de potencial, tá? Essa diferença potencial também pode se representar pela letra U. Então, pessoal, a diferença de potencial vai ser a diferença de potência entre a parte positiva de uma pilha, tá? E negativa, dá 1,5 volts por exemplo dessa pilha. Para essa pilha transformar sua energia química em energia elétrica, só é possível por causa dessa diferença de potencial, tá? Então, quando ela é ligada a um circuito e esse circuito é fechado, devido a essa diferença potencial, que é nesse de 1,5 volt, vai gerar a corrente elétrica. Então, de uma vez por todas, você está sabendo agora que a corrente elétrica é possível, tá? Uma das, um dos fatores para a possível passagem da corrente elétrica é a diferença de potencial. E na casa, professor, nós temos a diferença de potencial? Temos sim. Nas nossas residências, pessoal, na nossa residência, a diferença potencial da nossa residência é de 220 volts, tá? 220 volts. E essa informação aqui é importante, pessoal, que todas as vezes que nós formos comprar um aparelho, nós precisamos saber qual é a sua voltagem, não é isso? A sua tensão elétrica, a sua diferença de potencial. Por exemplo, existem outras redes, tá, pessoal? Aqui no Brasil nós temos locais no sul do país que funcionam a 127 volts. E em outros locais, pessoal, ele funciona a 110 volts. Já está ficando em desuso. Professor, isso aqui tem alguma importância na hora de comprar equipamento? Sim. Vamos, vamos lembrar que é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui uma casinha, tá? Aqui eu tenho uma casa. E essa casa, gente, essa casa, ela vai estar ligada a uma rede elétrica de cento e de 220 volts, tá? 220 volts. Eu comprei um computador, eu comprei um computador que tem fonte elétrica, pessoal, computador que sua voltagem é igual a quem? A, a sua voltagem é igual a 110 volts. Então, o que vai acontecer? Se esse computador é 110 volts, o que vai acontecer? Se eu ligar numa rede, se eu ligar ele aqui numa rede de 220, ó, observe que 220 é maior que 110, então o que vai acontecer com esse computador? Ele vai queimar, tá? Ele vai queimar. E se fosse o contrário, professor? Se eu fosse, por exemplo, minha rede da casa é de 110 volts e eu comprar uma lâmpada em que sua tensão elétrica seja igual a 220 volts, o que vai acontecer?
Como a DDP do aparelho é maior que o da fonte elétrica da casa, maior que a DDP da casa, o que vai acontecer? Essa lâmpada vai funcionar de forma de luz bem baixa, bem fraquinha, tá? Ou ela não vai funcionar de jeito nenhum, tá? É nesse risco aqui é que a fonte do aparelho é maior que a da residência, ela não queima, tá? Agora, quando a tensão elétrica é menor do que a tensão elétrica da residência, no exemplo aqui, o primeiro exemplo do computador, ela queima, tá bom, pessoal? Ela vai queimar, porque ultrapassou o limite que ele suporta. Então, vocês viram que diferença potencial pode ser chamada de DDP, tensão elétrica ou voltagem, é representado pela letra U, tá? Ela é a diferença, por exemplo, numa bateria entre os pontos positivos e negativos, tá? Aqui numa bateria aqui sempre a gente temos ponto positivo e o ponto negativo está aqui na sua parte inferior. Ah, é só através da diferença potencial é que vai gerar essa corrente elétrica quando ligado a um circuito e esse circuito seja fechado, ou seja, no momento que eu aciono, que eu ligo, aí essa pilha vai transformar sua energia química em energia elétrica. Então, pessoal, façam as atividades, tá, pessoal? E qualquer coisa, pessoal, é só me chamar nos comentários.